Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana e esse é o canal O Barato Não Sai Caro. Apesar de que o nome do canal não ter nada a ver com o assunto que eu vou abordar hoje, já era pra mim ter gravado esse vídeo, né? O nosso primeiro vídeo foi sobre o assunto e eu vou dar uma continuidade com esse segundo vídeo, porque gerou muitas perguntas, muitas dúvidas, né, de pessoas que não sabiam o que estava acontecendo comigo, e por que eu tinha sumido, e por que eu não respondia, e diversas outras coisas, entendeu? Então, eu vim aqui hoje para estar respondendo algumas dessas dúvidas, tá bom? Então, se vocês me verem olhando para frente, é porque eu tô olhando para a tela do computador, porque eu anotei tudo, porque a minha cabeça não funciona muito bem, tá? Eu tenho um esquecimento, assim, absurdo, gente. Então, assim, constantemente a gente tem acesso sobre notícias sobre depressão, né? Que é uma doença que já acomete cerca de 121 milhões de pessoas no mundo inteiro, tá? Mas afinal, todos os pontos estão claros? O que vocês acham? Tá tudo esclarecido? Tá tudo good vibe, né? Então, hoje eu resolvi vir aqui tirar algumas dúvidas, explicar alguns desses pontos, entendeu? E o primeiro desses pontos é que o que é a depressão? A depressão é uma doença complexa que afeta o corpo e a mente e se manifesta por sintomas emocionais, tá? E físicos também. Conhecida como TDM, transtorno depressivo maior, é caracterizada por sinais que interferem na habilidade de trabalhar, de estudar, de dormir, de comer, de apreciar atividades que antes eram coisas que a pessoa gostava de fazer e hoje não gosta mais. Hoje já não faz diferença, entende? A segunda pergunta, e não menos importante, que me fizeram é se tristeza é sinônimo de depressão. Cara, eu tinha muito essa dúvida. Nossa, antes de eu descobrir a minha depressão, no caso, né? Eu tinha muito essa dúvida. Eu achava assim, eu via as pessoas tristes na escola, por exemplo, eu via muita gente triste e eu não entendia o motivo. Eu achava que a pessoa estava com depressão. E não era apenas tristeza. Apenas tristeza. Então, não, tristeza não é sinônimo de depressão. A tristeza isolada, ela é apenas um sentimento universal, assim como a ansiedade. Logo que não é necessariamente patológica, tá? Fazendo parte de uma experiência normal. Tristeza é algo normal do ser humano. Tem dia que a gente tá feliz, tem dia que a gente tá triste, tem dia que a gente tá ansioso, tem dia que a gente tá mais leve. Então, a tristeza, ela é um desses sentimentos, tá? Quais são as causas da depressão? Caraca, eu já me perguntei isso tanto, mas tanto, que eu vou falar para vocês. É difícil responder. E a resposta que eu consegui é: as causas da depressão, elas ainda são desconhecidas. A teoria da neuroquímica é a mais aceita, a que sugere que é uma disfunção no sistema nervoso central, o que é responsável pela doença, entende? A diminuição de neurotransmissores, no caso, serotonina e noradrenalina, que são esses neurotransmissores. A falta deles faz com que a pessoa adquira a doença, né? Então, esses são os responsáveis pelo aparecimento dos sintomas emocionais e físicos na pessoa. A quarta pergunta:
quais são os principais sintomas da doença? Hum, Quais são os principais sintomas da doença? A depressão, ela se manifesta de duas formas, o físico e o emocional. Os principais sintomas emocional é tristeza, perda de interesse, ansiedade, angústia, desesperança, estresse, culpa, perda de libido, dificuldade de raciocínio, indecisão, baixa autoestima, a pessoa perde total vontade de fazer toda e qualquer coisa, alteração no sono, como eu tinha falado no vídeo, né? Ou você dorme muito, ou você não dorme nada. E quando chega no limite de tudo, ideação suicida. É quando chega no limite mesmo, a pessoa chega no limite. Os sintomas físicos é a baixa energia no corpo, alteração no sono também, dores inexplicáveis. Eu tenho uma dor aqui, ó, bem aqui. Quando eu mexo o ombro pra frente e quando eu mexo o ombro pra trás, dói. Essa dor é uma causa desconhecida, tanto que por isso que ela foi diagnosticada como da depressão, porque ela não tem uma causa para ela. Então, são dores inexplicáveis pelo corpo, né? Dor de cabeça, alteração no apetite. Eu tinha falado no outro vídeo também, você come muito, você come pouco. Acho que é isso. Se eu lembrar de mais algum, eu falo no decorrer do vídeo. Quais os sinais que comprovam um quadro depressivo? A pessoa, para ela ser diagnosticada com depressão, ela precisa ter pelo menos 5 desses sintomas que eu citei, né? E um deles tem que ser a tristeza ou a perda de interesse em atividades que eram interessantes e agora não é mais. E esses 5 sintomas, eles têm que durar pelo menos 15 dias. Aí sim a pessoa vai ser diagnosticada como depressiva, tá? Ou então pode ser que seja só uma tristeza mesmo. Ao notar os sintomas, quais o profissional que eu devo procurar? Sem dúvida nenhuma, psiquiatra, tá? Sem dúvida nenhuma, psiquiatra. E talvez um psicólogo, mas em primeiro lugar mesmo, sem dúvida, um psiquiatra, tá bom? Todas as pessoas estão sujeitas à depressão? Gente, o que vocês acham? Essa é uma dúvida, assim, foi bem, sabe, bem perguntada mesmo. E a resposta é sim. Não existem diferentes motivos que predispõem à doença. Um fator genético, no caso, uma história de depressão na família, um estresse crônico, passa muita raiva no trabalho, em casa, ou algum coisa do tipo. O meu mesmo, eu passava muita raiva em casa. Situações repetitivas de estresse, perda de parente precoce, morte de um dos genitores da família na infância, isso desenvolve muita depressão. História de qualquer tipo de abuso infantil, né, na infância também. A depressão, ela tem causas multifatoriais, então pode ser em diversos fatores. Nas mulheres, os períodos menstruais, pós-parto e menopausa são os maiores riscos de desenvolver a doença também, tá? Cerca de 17,5% da população apresenta pelo menos um episódio depressivo ao longo da vida. Então, para um país que está em terceiro lugar em suicídio no mundo, esse número é bem grande, né? Então, a gente tem que começar
como diz a minha mãe, né? Abrir o olho para Jesus e começar a se cuidar. Não cuidar somente do corpo. Muita gente cuida só do corpo, com alimentação, com academia, com não sei o quê. Mas a gente tem que começar a cuidar da mente, tá bom? Há uma faixa etária mais vulnerável à doença? Sim, a maioria das pessoas, elas desenvolvem a doença dos 20 aos 40 anos. Mas é importante dizer que não tem uma idade específica para desenvolver a doença. Pode ser na infância e pode ser até na terceira idade. Mas a maioria dos pacientes são dos 20 aos 40 anos, tá? Qual o melhor tratamento? Cara, a maioria dos pacientes que apresentam dores persistentes combinadas com sintomas emocionais, assim a doença deve ser tratada através de psicoterapia. Eu já fiz e é muito bom, tá? E com o uso de antidepressivo, tá? Se descobriu a doença logo, descobriu a doença cedo, pode ser tratado só com um psicólogo e uma terapia? Pode ser que resolva? Sim. Mas se a doença já estiver avançada, aí tem que ter o uso do antidepressivo, né? Eu tive um médico que ele dividia a depressão em 3 estágios. Do primeiro mês ao terceiro mês, primeiro estágio da depressão. Do terceiro mês ao sexto mês, segundo estágio de depressão. Do sexto mês em diante, terceiro estágio. Então, enquanto você estava ali no primeiro estágio, ele tentava com terapia, com conversa, com remédios naturais. Passou disso, aí foi quando ele entrou com antidepressivo comigo, porque o meu chegou até o terceiro grau, no caso, né? E a última pergunta, e a mais importante de todas, na minha opinião. Depressão tem cura? Então, o objetivo do tratamento é a remissão da depressão, né? É a melhora completa. No caso, a cura, né? Como grandes partes das doenças, há sempre um risco de, mesmo tratando corretamente, o paciente apresente recaídas, né? Eu anotei aqui, ó. Cerca de 80% das pessoas que apresentaram um episódio depressivo devem apresentar um ou mais episódios adicionais. Eu fiquei bem impactada com isso, porque 80% das pessoas é muita gente. É muita gente, entendeu? Então, assim, a depressão, portanto, na maioria das vezes, acaba se tornando uma doença crônica, assim como a diabetes e a hipertensão, tá? Quando tratada adequadamente, o paciente vai levar uma vida normal, assim como eu levo a minha hoje em dia. Tomo meus remédios, vivo minha vida e tamo aí, de boa, né? Então, o que eu quis trazer para vocês hoje era isso, tá bom? Eu espero que essas dúvidas tenham ficado esclarecidas. Para vocês que não são inscritos no canal, se inscreve aí no canal, eu vou estar sempre abordando alguns assuntos. Nem sempre eu vou estar falando de depressão, até porque isso não é um assunto bem interessante, né? Mas como nós estamos no Setembro Amarelo, Setembro contra o Suicídio, e a maioria das pessoas se suicidam devido à depressão, eu resolvi abordar essas dúvidas que muitas pessoas têm, tá bom? E assim, vamos espalhar amor. Vamos ter compaixão, ter... qual é a palavra agora, meu Deus do céu? Ter paciência, ter humildade, sabe? De ajudar o próximo, de
de entender a dor do próximo. A gente não sabe o que a pessoa está passando, então vamos maneirar aí nas palavras, no que vai ser dito, né? A gente é responsável pelo que a gente fala, mas a gente não é responsável pelo que o outro entende, pelo que o outro sente. Então, vamos devagar, tá bom, galera? Vamos devagar, vamos ajudar, tá? Me sigam no Instagram, @Juliana com Y_SJ, tá? Vou deixar escrito aqui. E lá também eu interajo muito com as pessoas. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem deixar lá que eu vou estar respondendo, tá bom? Um beijo e eu espero ter ajudado pelo menos 50% aí das pessoas, tá bom? Tchau, tchau.